Você sabe o que é um déjà vu? Do francês já visto, é uma reação psicológica que a gente tem quando está num lugar onde a gente acha que já esteve antes, ou vivendo uma situação que a gente acha que já viveu antes. Pois é, déjà vu é também o nome de um álbum que reuniu um quarteto fantástico e que é o tema da nossa resenha de hoje. O fato é que as relações entre os quatro, também não eram assim exatamente harmoniosas como as suas vozes. O fato talvez deles serem quatro cantores, compositores e guitarristas talvez não tenha favorecido muito. Eles inclusive gravaram suas partes desse álbum separadamente. Reza a lenda aí que durante 800 horas de gravação, com uns criticando as contribuições uns dos outros, na verdade, enfim, um clima tenso que não combinava justamente com a harmonia dessas quatro vozes que pareciam ter saído juntas da maternidade nesse descasso, o déjà vu, não é isso, Romero Carvalho? Olha, é um prazer, Dani, incrível falar desse disco que é um dos meus preferidos da vida, Crosby, Stills, Nash Young, também com Dallas Taylor e Greg Reeves, Déjà Vu. Assim, é um disco dos mais importantes de todos os tempos, um dos discos mais influentes da música pop. Imagina que em 1970 a gente tinha a dissolução dos Beatles, a gente tem o Bob Dylan no momento mais recluso, num período aí que vai de 66 até o início dos anos 70. Então, esses caras aqui assumem um protagonismo na música pop mundial que foi assim, abalou o mundo todo. E é incrível, a gente pensar que começa essa parceria aqui, A gente falou desse disco nos nossos álbuns de 69, esse foi um dos meus, mas podia ser um dos seus também, eu sei disso. Esse disco que influenciou o mundo todo. Você pega na Argentina, Sui Generis, Spinetta, no Brasil, Clube da Esquina, Secos e Molhados, todo mundo fala da influência, da importância, do impacto que foi esse disco. Quando o Graham Nash saiu lá da Inglaterra, dessa excelente banda The Hollies, em que ele era um dos líderes, um dos principais compositores, guitarrista e vocalista. O Crosby saiu ou foi demitido, vamos saber depois, dos Byrds, onde ele também era uma figura central na banda, uma das bandas mais importantes da música americana dos anos 60. E o Nash, o Stills, saiu da Buffalo Springfield. Aliás, saiu não. Quando a banda acabou, o Stills estava ali sem banda, ele que dividia também a banda com o seu querido canadense Neil Young. Mas aqui quando Nash, Stills e Crosby que ainda ostenta esse maravilhoso bigode aqui, se uniram aqui, muitos falam que na casa da Mama Cass, muitos, inclusive o Stills, e outros falam que na casa da Joni Mitchell, incluindo o Crosby e o Nash, os três já não se entendiam, já não se entendem nem para contar a história. Falaram que quando os caras cantaram e assim, viram a complexidade das harmonias vocais que eles faziam, falaram, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso. Tentaram assinar até com a Apple Records dos Beatles, mas depois acabaram voltando para os Estados Unidos e gravaram esse disco que foi incrível, e aí saíram em turnê. Só que aí tinha um problema, precisava de mais alguém na banda, e aí chamaram então o Neil Young. E aí é uma coisa impressionante, porque chamaram também o Dallas Taylor, baterista, e o Greg Reeves, baixista, que depois da gravação desse disco foi substituído pelo Fuzzy Samuels. Mas é impressionante que eles começam a turnê, o disco do trio era um sucesso, e aí já virou um quarteto, e aí o segundo show é no Woodstock, com aquela multidão, aquela coisa impressionante. A Joni Mitchell já faz a música para eles, Woodstock, que virou um dos grandes hits desse disco aqui.
Esse disco aqui é um negócio inacreditável. Primeiro o baixo engordurado do Greg Reeves, o Dallas Taylor é um baterista incrível, mas a harmonia que essas vozes faziam juntas era uma coisa tão intrincada, tão espetacular. Já começa assim, quando você coloca o disco para tocar, o impacto que Carry On causa no ouvinte é algo assustador. E aí depois de Carry On, vem Teach Your Children. Aí você fala, pô, não pode ficar melhor que isso. Aí vem Almost Cut My Hair, do David Crosby. Aí você fala, não pode ficar melhor que isso, gente. Aí vem o Helpless, do Neil Young, e arrebenta com todo mundo. Aí vem o Woodstock para fechar. Esse é só o lado A desse disco. Por isso que esse é um dos meus discos preferidos de todos. Participação do Jerry Garcia, do Grateful Dead, do John Sebastian, que é um dos compositores mais importantes dos Estados Unidos nos anos 60, era da banda Lovin' Spoonful. Assim, um disco absolutamente incrível. Pois é, eu acho o disco todo bom, né? Eu particularmente curto muito aquela onda psicodélica de Déjà Vu, que é a canção título, eu acho aqueles tons dos violões, assim, um negócio incrível. Uma música com várias viradas. E Woodstock, que você citou, né? Que é uma das canções míticas, eu acho, assim, desse álbum. É interessante, eu vi uma entrevista da Joni Mitchell, que, aliás, num dos nossos vídeos aqui a gente fala muito dela, né? Da Joni Mitchell. Vou colocar o link aqui para vocês assistirem. Ela fala justamente que o fato dela não ter ido, né? Ela não participou do festival de Woodstock, o fato dela não ter ido, dela ter assistido aos shows, assim, ao festival de um quarto de hotel, que isso fez com que ela compusesse uma música completamente diferente da que ela comporia se ela tivesse no backstage do festival, né? Naquele clima ali que daria ela uma outra perspectiva. Então ela acha que o fato dessa canção ser tão intensa é justamente o fato dela ter assistido, né, ao festival de um outro ângulo, né, de uma outra perspectiva. E Our House, que é uma das minhas canções favoritas, não apenas desse disco, mas uma das minhas canções favoritas ever. Eu acho que poucas vezes se descreveu o amor de uma forma tão simples, tão cotidiana e tão bonita, assim. Eu me emociono sempre que eu escuto essa canção. Eu sempre quero pegar o vaso e colocar flores na casa, assim, quando eu escuto. Our house is a very, very, very fine house with 2 cats in the yard. E essa fase dos 4, eles estavam tão produtivos que os 4 gravaram discos espetaculares nesse mesmo ano, em 1970. Entre 70 até maio de 71, os 4 lançaram discos solos extraordinários, um participando do disco do outro também. O Stills faz esse aqui, que é um disco que, além dos outros, ainda tem Jimi Hendrix, Ringo Starr, Eric Clapton. É brincadeira esse disco. Esse disco é sensacional. Sensacional. Foi um dos mais bem-sucedidos da carreira do Stills, que depois, por exemplo, eu até destaquei mais um aqui, ó. Esse é um dos discos que aí ele traz outros caras que trabalhavam com eles, Dallas Taylor, o Fuzzy Samuels, que depois substitui o Reeves no baixo, que era um sem-teto jamaicano que ele descobriu. Esse é um dos discos de rock mais incríveis de todos os tempos. Isso aqui é uma aula da história do rock and roll. O Neil Young, que a carreira é absurda, né? Em 1970 ainda manda esse aqui, ó, After the Gold Rush. Aqui já começa aquela melancolia, Dani, que você gosta do Neil Young, né? Aqui já tá tudo isso aqui. Com participação dos outros também. E aqui, ó, esse é um disco também que tem Stills e Young. Os dois que tinham uma relação tumultuada. A relação dos 4 era assim... A gente falou do Simon Garfunkel no último disco, é só 2, né? Que 4 é muito mais problema. Ainda tinha problema com Dallas Taylor, tinha problema com... Problemas e problemas. Tanto que esse disco, Déjà Vu, ele meio que foi... Os 4 só foram se juntar em estúdio de novo em 88.
Tentaram, fizeram turnê em 74, fizeram outras turnês, mas não voltaram aos estúdios. Nessa época, pelo menos. Olha só, esse disco do Crosby, melancólico, também triste, tinha perdido a namorada num acidente, mas é um dos discos mais espetaculares dos anos de 1970 também completando 50. Crosby, que fez uma parceria longa com o Nash, vários discos da dupla, Graham Nash e David Crosby, e o Nash, que também foi o último dos 4 a gravar disco solo nesse ano. Esse discaço aqui com o Johnny Barbata na bateria, que era The Turtles, que depois já estava tocando com eles também, substituindo Dallas Taylor, e mais a participação dos demais. Olha, Rita Coolidge, assim, era uma cena sensacional que teve o seu ápice nesse disco, assim. Esse disco, ele fez a música californiana tomar outros ares, outros rumos. Isso aqui influenciou a música do mundo todo. As harmonias vocais passaram a fazer parte, se ainda não faziam, passaram a fazer parte do imaginário de quem queria fazer música pop nessa época. Isso aqui foi um disco divisor de águas, dos mais importantes que a gente pode falar de 1970, nessa absurda efervescência artística que os 4 estavam, que além desse disco, ainda gravam um disco só, participam do disco dos outros, e assim, ebulição total ali de talento surgindo com David Crosby, Stills, Nash e Young. Inacreditável esse disco. Quem nunca ouviu, faça um favor a si mesmo, coloca para tocar no Spotify, no YouTube, compra o disco, compra o CD, faz o que você quiser, mas não fique sem ouvir esse disco. Obrigada, Romero. Estou aqui com uma frase do Peter Doggett, né, que é um grande biógrafo, e que ele explica bem, eu acho, essa relação aí conturbada dos 4 ao longo do tempo. Ele diz que eles passaram aproximadamente 2 dos últimos 50 anos como uma banda em funcionamento e os outros 48 anos explicando aí porque eles não estão mais juntos e todas as tretas que cercam aí essa relação, né? Eu acho que é isso. A gente tem sempre essa expectativa de que vão voltar, vão fazer um show. Esse ano mesmo de 2020 cogitou-se um retorno do supergrupo aos palcos, mas o Neil Young descartou, falou nananina não vai rolar, não tem jeito. Além de todas as tretas, né, recentemente o Crosby fez uma declaração sobre a Daryl Hannah, que é a atual esposa do Neil Young, e aí a coisa azedou de vez. Aliás, a Daryl Hannah dirigiu um documentário muito maluco sobre o Neil Young, recentemente, eu não me lembro o nome, mas vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês que nos assistem no YouTube. Se você nos assiste no Instagram, corre lá para ver se você ficou curioso, se você curte Neil Young ou a Daryl Hannah ou whatever. É isso aí, vamos nos contentar então, por enquanto, com a audição desse disco fantástico, que é o Déjà Vu, discaço, que completa 50 anos em 2020 na nossa série. Escutem, se vocês não conhecem, realmente uma pérola esse disco. É isso aí, pessoal. Saúde. Deixa eu tirar os óculos aqui para me sintonizar com vocês, né? Saúde, paz, livros e discos para todo mundo. Don't you ever ask them why. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh.